No livro do profeta Jeremias, no capítulo 30. Jeremias 30. Versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Voltemos para o capítulo 2 do mesmo livro. Versículo 12 e 13. Diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Primeira pergunta: o que durante este ano te pegou de surpresa? Algo inesperado, que você não esperava. O que te pegou de surpresa? Segunda pergunta: qual foi a sua reação diante do que lhe surpreendeu? Terceira pergunta: você ainda está surpreso? Quarta pergunta: você sabe o porquê, a causa? O texto lido, e dentro do contexto da história do povo de Israel, narra como esse povo vivera na presença de Deus, como as coisas iam muito bem. O profeta começa o capítulo 2 dizendo que Israel era consagrado ao Senhor. Era um povo que estava na intimidade com Deus, na busca com Deus, contemplando os milagres de Deus. Coisas maravilhosas. Mas o texto também está dentro de um contexto de dor, de sofrimento. E que não era nenhuma surpresa, pois já o era esperado. Pois o próprio povo fizera escolhas que trouxeram-lhes consequências danosas, inesperadas. Dentro do nosso contexto, dos nossos dias, não é diferente do povo de Israel. Não é diferente. Muitos viveram experiências magníficas na presença de Deus. Muitos viveram momentos extraordinários na presença de Deus. Mas que no transcorrer da caminhada, perderam o Senhor de vista. Que no transcorrer da caminhada, fizeram escolhas. Escolhas essas que vieram consequências. Consequências danosas. Só que os mesmos não estavam preparados para as consequências das suas próprias escolhas. Eu gostaria de compartilhar nesta manhã sobre o seguinte tema: quando as coisas inesperadas nos acontecem. Quando as coisas inesperadas nos acontecem. Em primeiro lugar, as coisas inesperadas nos acontecem quando nos afastamos do Senhor. Veja o texto, capítulo 2. Veja o que nós lemos, versículo 12 e 13. Se você vai para o início do capítulo, o profeta diz: lembro-me de ti, da tua afeição como era jovem, e do teu amor quando noiva, de como me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Aí no versículo 12 e 13, fala das escolhas do povo de Deus. Coisas danosas nos acontecem quando nos afastamos de Deus.
Esse povo cometeu coisas terríveis e uma delas fora afastar da minha presença. O texto é claro. Quando nos afastamos de Deus, quando abandonamos a comunhão com Deus, durante muito tempo, esse povo estava desfrutando das bênçãos de Deus. Parece que muitas vezes nós não raciocinamos. Parece que muitas vezes nós abandonamos a nossa inteligência. Porque afastar da presença de Deus é burrice. Ausência de inteligência. Quebrar a comunhão com Deus é ausência de inteligência. E nós nos esquecemos que as consequências vêm. Olha o que o profeta diz no versículo 12. Espantai-vos disto, ó céu, horrorizai-vos, ficai estupefato. Veja que ele usa, espantai-vos. Veja que ele usa, horrorizai-vos, estupefato, para enfatizar que se afastar da presença de Deus é coisa terrível. É complicado. Amados, passa o olho aí no versículo 2 e 3, no capítulo 2. No versículo 3 ele diz, era Israel consagrado. O Senhor era a primícia da sua colheita. O povo andava na presença de Deus, tudo era Deus. Na presença de Deus, tudo os colocava diante de Deus. Tudo resumia em Deus. E de repente agora o povo afasta. Quebra a comunhão. Qualquer pessoa que quebra a comunhão com Deus se torna presa fácil para o diabo. É pastor, é presbítero, qualquer pessoa, não importa o título, afastou da comunhão com Deus, é presa fácil para o diabo. Lembra que nós pregamos aqui há um tempo atrás, no início do mês, sobre vigilância? O diabo está ao nosso derredor, vigiando ali, ó, espreitando qualquer brechinha para nos tragar. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós abandonamos a comunhão com Deus, nos tornamos um prato cheio para Satanás, para o inimigo. Eu nunca vi alguém afastar da presença do Senhor para melhorar em alguma coisa. Alguém conhece alguém aí que se afastou da presença de Deus e melhorou alguma coisa? Não existe, é fantasia, é ilusão. É ilusão. O cativeiro nada mais é do que consequência do pecado. Nada mais é do que afastamento da presença de Deus, do que abandono do Deus vivo para a idolatria. E tudo começa com uma coisinha simples. Afastou da presença do Senhor, não melhora. Pelo contrário, tudo desanda. Quem é pai aqui? Mãe. Você tem algum parente que era crente e afastou da presença do Senhor? Quem tem? Melhorou o quê? Nada. Nada. Quantos trocaram a comunhão com Deus por os amigos? Melhorou o quê? Nada. Mas o diabo cega. Aí vem o inesperado. A maioria das vezes nos acontece porque nos afastamos de Deus. Em segundo lugar, quando as coisas inesperadas nos acontecem? Primeiro, quando nos afastamos de Deus. Segundo, as coisas inesperadas nos acontecem quando o Senhor muitas das vezes quer nos provar. Quando o Senhor quer nos provar, coisas inesperadas nos acontecem. Foi o caso do nosso irmão Jó, irmão clássico. Na Bíblia, no capítulo 1, a Bíblia diz que era um homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Não foi assim? Não é assim que a Bíblia diz? Não é assim quando o Senhor está com a reunião com seus irmãos e fala assim, Jó, observaste o meu servo Jó? Ou Satanás, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal? Observaste? Sim. Aí Satanás diz assim, não, mas é porque eu tento atingir esse homem, tem anjo por tudo quanto é lado. Vou nos filhos dele, tem sebes de anjo. Vou nos bens dele, tem sebes de anjo. Não tem como, é inatingível. O Senhor protege esse homem. Pode tocar. E vocês conhecem a história melhor do que eu.
Jó perde filhos, perde bens, perde saúde, mas não perde a integridade, não perde a dignidade, não perde o amor, não perde a paixão por Jesus, pelo Senhor Deus da sua vida. Às vezes nós somos alvo das provas de Deus. Mas esses momentos não é para entrarmos em pânico, em desespero. Aprove ao Senhor provar o seu servo Jó. Aprove o Senhor nos provar em algumas coisas. E a prova que Deus permite que aconteça na minha e na sua vida, nunca é para nos afastar da presença dEle. Nunca é para nos humilhar, é para nos testar. Até onde estamos dispostos a andar com Ele e nele. Sabe qual é o nosso mal? Olha aqui para mim, todo mundo que puder focar o olho aqui em mim, olha aqui para mim. Meus irmãos, o seu mal e o meu mal é achar demais e esquecer que quem tem alguma coisa aqui é a palavra de Deus. Eu não tenho que achar, você não tem que achar, nós temos é que submeter e obedecer à palavra de Deus. Mas nós não estamos dispostos. Nós não estamos. Irmãos, os crentes abandonaram a Bíblia. Não é mais todo dia que leem a Bíblia, não é mais todo dia que fazem devocional, não é mais todo dia que dobra o joelho, não é. Por isso nos tornamos carnais, por isso nos tornamos mundanos, por isso nós queremos parecer com o mundo, porque nós perdemos a essência do que é o Evangelho. É só isso. É só isso. A prova nunca é para nos afastar. Eu sei que não é fácil para você, não é para mim, não é para ninguém. Passar pela prova, passar pela dor, passar pelas perdas, não é fácil. Mas a Bíblia diz, tende por motivo de grande alegria, toda alegria, o passados por várias provações. O Senhor está te provando, o Senhor está me provando. Nós temos que perguntar, Senhor, eu não estou entendendo, mas revela-me qual a razão, qual a causa dessa prova, para que eu possa me encaixar no centro da tua vontade, e que a dor não me afaste do centro da tua vontade. O que foi que Jó falou para a mulher dele? Não receberemos o bem, também não receberemos o mal. A gente só está preparado para o que é bom, meu irmão. Quer ver uma coisa? A pessoa que só usa Nike, ela não quer usar um Rainha. Ela não quer usar um Olímpicos. Porque todo mundo está pronto para chegar no padrão A, mas ninguém está pronto para descer para o padrão C. E às vezes é necessário. Às vezes é necessário deixar de andar de Corolla para andar de Classic. Qual é o problema disso? Aonde o Corolla te leva, o Classic também te leva. Porque eu já fui para São Paulo de Classic. Mas tem crente que acha que sair de um Corolla para um Classic é humilhação. Tem crente que acha que deixar de andar de carro para andar de pé é humilhação. O importante é que você tenha saúde para andar a pé ou de ônibus. O importante é que você não perca a esperança e não perca a fé no Deus eterno. Porque um dia Ele virá te buscar, ou em carruagem de fogo, ou através da sua morte, ou do arrebatamento. Ele virá. E nós temos que estar prontos, é isso que é importante. Agora olha aqui para mim. Mas nós somos abestalhados demais. Nós somos abestalhados demais. Para descer o padrão. Nós somos metidos demais para aceitar descer um padrão. Qual é o problema disso? Mas a maioria perde o padrão espiritual e não está preocupado. Porque você deixar de orar todo dia é perder o padrão. Você deixar de ler a Bíblia todo dia é perder o padrão. Você deixar de ter paixão pelas coisas de Deus é perder o padrão. Mas ninguém está preocupado com isso. Eu tenho que ter uma roupa nova no Natal, eu tenho que ter uma roupa nova no Ano Novo, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que manter o meu narizinho empinado. Aí Jesus mandou uma provinha para você baixar o narizinho e você ficar no seu devido lugar na presença de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, o seu devido lugar é na presença de Deus. Amém? Quer saber se é na casa linda, bonita ou não, se é na choupana, se é com carro ou de pé, o melhor lugar é na presença de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos entender que vamos passar pela prova. Abra aqui, por favor, Heve. Para que um cara mais provado do que Paulo,
Aí ele diz, esquecendo das coisas que para trás fica, avançando para a dimensão, eu prossigo para o alvo. Ei, o meu alvo é Cristo. O alvo de nós, muitos de nós, sabe o que é? É padrão secular. Eu estou sendo humilhado. Por quê? Porque todo domingo eu comia em restaurante. E agora, mal e mal, eu vou uma vez por mês. Pode fazer uma perguntinha. Nos dias que você não foi para o restaurante, você deixou de se alimentar? Só porque não foi no restaurante, Deus proveu. Amém? Amém? Deus nos prova. E nos últimos dias nós estamos vivendo dias difíceis. E a palavra de Deus nos manda suportar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos lá. Primeira epístola, ou pistola de Pedro, né? Alguns falam, epístola, pistola. Vamos lá, capítulo 4, versículo 12. Quem crê na Bíblia aí? Levanta a mão. Então acompanhe comigo essa leitura aí. Vamos lá. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, designado a provar-vos como alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, guarudo ou fofoqueiro, ou quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. É chegada a hora. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Quem pode dizer amém? Estamos vivendo esses dias. Baixe a bola, baixe o padrão, se necessário for. Baixe a arrogância, que isso é obrigatório, a prepotência e o orgulho, e vamos viver para Deus. É isso. Prova de fogo. Você sofrer por causa do evangelho, vale a pena. Vale a pena. Irmãos, sempre que você brilhar, alguém vai se levantar para ofuscar a sua luz. Sempre que você começar a produzir frutos, vão se levantar pessoas para jogar pedra na árvore que dá fruto. Lembre-se disso. Quando nada lhe acontecer, quando você não estiver incomodando ninguém, se preocupe, porque a sua vida está insossa, sem sal, sem sabor. É por isso que quanto mais falam de mim, mais eu falo, pode falar, que as costas é larga. Porque entre o que você fala, o que as pessoas falam e o que eu sou na presença de Deus, há anos-luz de diferença. Não importa, quem quiser falar do pastor Bira, fale. Quem quiser falar mal de mim, que fale. Quem quiser tentar me denegrir, que denigra. Eu e o meu Deus sabemos aonde estamos andando. Não quero saber da opinião dos outros. Eu estou dando exemplo, eu estou dando testemunho. Quem quiser que fale, eu quero é Deus. Não vivo para dar satisfação a homens, eu vivo para dar satisfação ao meu Deus. No dia que você ouvir falar, o pastor Bira mandou comprar e não vendeu, aí você se preocupe, viu? Pode se preocupar. No dia que você ouvir falar que o pastor Bira falou e não cumpriu, aí você pode se preocupar. Agora, quando falar mal, inventar fofoca, quem quiser falar, que fale. Eu quero é Deus. Não se preocupe com isso. A Bíblia diz que o ímpio por si só se destrói.
o ímpio por si só se destrói. Ei, você sabe o que foi que as pessoas chamaram Jesus? Quem lembra? Caloteiro, embusteiro, mentiroso, falso profeta. Chamaram Jesus disso ou não? E não vai chamar a mim? Vai. Não vai chamar você? Vai. E Jesus foi? Não. Você é? Não. Deixem falar. Lembra em Atos? Quando os poderosos queriam abafar o evangelho, Gamaliel falou o quê? Olha, deixa esses caras quietos. Deixa esses apóstolos quietos. Porque é o seguinte. Se o que ele está falando aí é de Deus, vocês podem mover o céu, a terra. Nada vai detê-los. Nada vai pará-los. Mas se não é de Deus, não vai muito longe. É assim, meus irmãos. Sempre foi assim na história. Aí a gente quer viver no mundo de hoje, reverendo Luciano. Blindados. Ai, meu Deus. Falaram mal de mim. Pastor, o senhor não sabe o que falar do senhor. Falaram isso e isso do senhor. É verdade? Fátima, mas pastor, falaram isso do senhor. Ô Fátima, você me conhece há quantos anos? 10. E você acreditou? Então você não me conhece. Você não conhece o pastor. Ei, se vier falar mal de mim, de quem eu conheço, eu falo, está perdendo tempo. São as provas. Quem é crente vai ser provado. Bota isso na sua cabeça. Você não vai agradar todo mundo. Você vai desagradar até sua família. Eu quero falar isso para... Até na sua casa você vai ter perseguição. Evangelho, irmãos, é luz. Luz como é outra trevas. Pedro está falando aqui, olha, se sofrer, sofra como cristão. Não sofra como alguém que dá mau exemplo. É isso que Pedro está falando. Então as provas virão. Jesus nos prova. Não importa as circunstâncias. Faça como Paulo. O que é que Paulo diz? Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até que... Você sabe que você tem crido? Você sabe que você tem crido? Sim ou não? Fica na paz, descansa no Senhor. Nós sabemos em que nós temos crido. É no Deus Todo-Poderoso. Terceiro. Quando é que esses inconvenientes vão nos acontecer? O inesperado vai acontecer. Primeiro, quando nos afastamos. Segundo, quando somos alvo das provas do Senhor. Em terceiro, o inesperado vai nos acontecer quando buscamos de forma desenfreada a satisfação pessoal sem medir as consequências. Repito, quando é que o inesperado vai acontecer na minha e na sua vida? Quando buscamos de forma desenfreada a satisfação pessoal sem medir as consequências. Veja o texto. Volta lá para Jeré 2. Veja o versículo 13. Porque 2 males cometeram o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém água. Essa busca pelas cisternas rotas são águas turvas, em fonte suja. E isso é o que a nossa carne deseja, de forma desenfreada. E tudo começa na inocência de um copo de vinho. Tudo começa na inocência de um copinho de cerveja sem álcool. Para mim, crente que bebe cerveja sem álcool é para disfarçar do álcool. Está com saudade do Egito. Está com saudade do Egito. Daqui uns dias vão criar prostituta light, para os crentes se prostituir e não tem problema. Já tem online. Irmãos, o inesperado vai vir na sua vida e na minha, quando eu e você buscamos de forma desenfreada satisfazer a nossa vontade. Aí não medimos as consequências. Tudo começa na inocência, não tem nada não, é assim mesmo, o que é que tem? Eu não cito nomes por questões éticas, mas dessa igreja aqui tem um bocado. Que começou com um copinho de cerveja e hoje não vem mais na igreja. Que começou com um pouquinho de vinho. Ah, mas Jesus bebeu vinho. Mas você tem o controle que Jesus tem?
Você tem o equilíbrio que os discípulos tinham? Então deixa de historinha de balalinha, se refugiar em Jesus. Jesus subiu ao monte para orar, você sobe. Jesus jejuava 40 dias, você jejua não, então você não tem condição de tomar um copo de cerveja e nenhum tacho de vinho. Larga de bestagem, que não tem condição nenhuma. No dia que você orar 40 dias e jejuar 40 dias, você pode tomar um cálice de vinho. No dia que você jejuar 40 dias e 40 noites, pode tomar um copo de cerveja, que ela não vai lhe dominar. Enquanto não, deixa essa desgraça de lado, porque a desgraça da humanidade é o álcool, é as drogas. Os que estão cheios de desculpas. A gente está imitando o mundo. Tudo que o mundo faz, a gente quer fazer, gente. Tudo que o mundo faz, a gente quer fazer. É bonito, está na moda. Em nome do bonito e da moda, a gente está abandonando os princípios. Está abandonando princípios. Isso é terrível. Olha, vou ler um texto aqui rapidinho. Não precisa abrir não. Que muitos não levam a sério. Provérbios 20. O vinho é escarnecedor e a bebida alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido é burro. Porque o texto está dizendo que não é sábio. Quem não é sábio é o quê? É o quê, Caí? Quem não é sábio? Burro. Burro. Dá mau exemplo para a família. Dá mau exemplo para os filhos. O seu filho não lhe compreende tomar um copo de cerveja. Eu estou dizendo que o copo de cerveja vai levar ninguém para o inferno. Mas o seu filho não vai entender. E ele vai aprender a beber com quem? Com o pai. Conheço filho de presbíteros que hoje são alcoólatras ferrenhos. Nunca foram libertos. Porque aprenderam a beber com o pai. Porque nunca faltou dentro da casa do pai a garrafa de vinho e uma cerveja na geladeira. O pai tomava um cálice. Mas os filhos tomam engradado todo. São alcoólatras até hoje. Quem foi o responsável? Aprendeu a beber com quem? Com o pai. Com a mãe. É cultural, o que é que tem? A gente precisa fugir da aparência do mal, irmãos. É fugir mesmo. Veja o que diz Provérbios 30. Não precisa abrir não, só acompanhe comigo. Provérbios 30, a partir do versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Há 3 coisas que nunca se fartam, 5, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, o fogo que nunca se basta, os olhos que zombam do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos no ribeiro os arrascarão pelos pintões da águia e serão comidos. O pecado nunca diz basta. A carne minha e sua nunca vai dizer tá bom. Ela sempre vai querer mais, mais, mais e mais. É numa escorregadinha dessa, é num passeiozinho desse lá fora, que você pode não voltar nunca mais para os pés do Senhor. E isso é extremamente perigoso. Qual a orientação de Jesus? Em Mateus 26, 41, quando ele está lá, com João, Pedro e Tiago no monte. Orai, vigiai, o espírito está pronto, mas a carne... Ele quis dizer o que com isso? Não vacile com a sua carne. Não vacile com a sua carne. A sua carne não serve para me servir. Então, mortifique ela todo dia. E Paulo chega a dizer que esmurrava o seu próprio corpo para não dar brecha. Agora, tem crente que se acha mais do que a Bíblia, aí é uma outra situação. Amados, quantos que em nome da satisfação pessoal, da alegria pessoal, do egoísmo, da liberdade, buscou alimentar a carne e hoje não consegue mais dominar, se tornaram escravos do sexo, se tornaram escravos da pornografia, se tornaram escravos da cocaína, do crack, da maconha, do álcool, se tornaram escravos. Muitos só pensam em si mesmo. São egoístas, não pensam em pai, não pensam em mãe, não pensam nos filhos, não pensam no cônjuge, não pensam em Deus, não pensam em absolutamente nada. Elas esquecem de que há uma lei que nunca falhou e jamais vai falhar, é a lei da semeadura. Eu só vou colher o que eu planto, e a palavra de Deus diz em Gálatas 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Vai colher. Então, o inesperado chega.
a minha porta, a sua porta, a nossa vida, quando nós buscamos satisfazer o que a gente pensa e acha e gosta. E nós não estamos aqui nesse mundo para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos salvou. Amém? Em quarto lugar, quando é que o inesperado chega na minha e na sua vida? Em quarto lugar, quando não obedecemos aos líderes que Deus colocou sobre a nossa vida. O inesperado vai chegar quando não obedecemos. A Bíblia diz em Hebreus 13. Hebreus 13. Veja o que diz a palavra de Deus. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemido, porque isto não aproveita a vós outros. Submissão. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele fala: filhos, obedecei aos vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Quando nós não obedecemos nossos líderes, que Deus colocou sobre as nossas vidas, o inesperado bate à nossa porta. Nós vivemos, até hoje, não sei daqui para frente, a pior das piores gerações no quesito obediência. Se o pastor chegar para alguém e orientar, o que isso tem a ver com a minha vida? Está aqui o pastor Roberto, fui ovelha dele. Quantas vezes o senhor já me falou e eu retruquei? Nenhuma. Ele foi meu pastor, foi meu primeiro pastor. Vai para Macedônia. Eu tinha jogo de futebol, ia para Macedônia. A congregação era lá, eu tinha que ir. Caroazal, eu conheço tudinho aí antes de ir para seminário. Hoje o pastor chegar para uma ovelha e falar: eu quero isso tal dia. Não ganho para isso. Meu irmão, não faça isso não, que não dá. O senhor não é meu pai? Quem bota a filha dentro da minha casa é meu pai, não é o senhor? O senhor não é meu pai? Pastor, o senhor já ouviu isso em Labão? Já, aqui. Antigamente os jovens iam começar um namoro, pedia oração ao pastor. Era assim ou não? Pastor, estou paquerando tal menina, estou paquerando tal menino. Ore aí, me ajude em oração. Mas antes de começar o namoro, eu vou trazer ele para o senhor orar comigo. Hoje o pastor, quando vai saber, já namorou, já terminou, já está com outro. Quando o pastor vai saber, já está noiva, nunca, nem fala: pastor, vem fazer uma oração. Ó, o cachorro velho, cachorrinho, vem aqui, faz uma oração. Nem para disfarçar. Essa geração de rebeldes que nós estamos vivendo. O jovem começa a namorar com meninas descrentes. O pastor nem sabe, mas já tem o apoio do pai e da mãe. O pastor vai ter moral para falar o quê? Me diz aí, Zé. Nem os pais ajudam o pastor a pastorear os filhos deles. Mas na hora que quebra a cara: ô pastor, ora por mim. É o primeiro que procura. Essa geração que nós estamos vivendo. E os nossos jovens já acham isso desnecessário. Não precisa isso. O importante sou eu e a moça. Eu sei do que é da minha vida. Sabe de nada, rapaz. Se você soubesse o que é a vida, você já tinha tido 5, 6, 10 namoradas. 4, 5, 6, 8 namorados. Você casava com o primeiro, com a primeira. Sabe nada da vida. Pensa que sabe, mas não sabe nada. Essa geração que nós estamos vivendo. E aonde a gente vai parar, irmãos? Aonde nós iremos parar? Quantos avós aqui criam netos? Por causa dessa geração que não houve pai, não houve mãe, não houve sua liderança. E eu quero dizer para você que seu pai e sua mãe é liderança sobre a sua vida.
Seu pastor é liderança sobre a sua vida, seu diácono, seu presbítero é liderança sobre a sua vida. E quem não anda debaixo de liderança espiritual se arrebenta. Quem não anda debaixo de liderança espiritual se arrebenta. Tem muita gente passando por dificuldades, por não submeter e por não ouvir pai e mãe. Os mais velhos aqui falam bem que papai falava, bem que mamãe falava, e minha mãe falava, meu pai falava assim. Quando ele queria chamar a minha atenção, ele não chamava a Bira, era Abirailton. Abirailton, meu filho, tu vai ver coisa nesse mundo. Antigamente o pai só mandava fazer, vai lá na venda, e vinha, não era? Hoje a pessoa dá um cheque e a pessoa fala, Deus me livre, está amarrado, neutralizado em nome de Jesus. Cruz credo, sai para lá, cheque. Cheque não vale mais nada, assinatura não vale mais nada. Eu só vendo no cartão de crédito, porque se tu não pagar, tu vai se revirar com o juro do cartão de crédito. Eu não tenho nada a ver contigo. É essa geração que nós estamos vivendo ou não? Essa geração que nós estamos vivendo. Meu filho, passa no posto de gasolina lá e abasteça o carro. Fala que foi eu que falei. Vá no mercado e fala que eu mandei. Vai lá no açougue. E eu não estou falando de gente incrédula, não. Estou falando de crente, irmãos. A igreja de Cristo está perdendo a credibilidade. Porque está abandonando a palavra. Sempre que alguém lhe der um conselho, pare para ouvir. Sempre que alguém falar, meu filho, tome cuidado nisso. Minha filha, tome cuidado nisso. Veja, ouça. Tome cuidado. Tome cuidado. Eu não vou falar por questões éticas, porque se eu falar aqui, certamente você vai ligar. Mas tem muita gente aqui hoje, nessa igreja, que está sofrendo porque não me ouviu. Muita gente. Meninos, jovens, adolescentes, jovens, que não me ouviram. Senhores, senhoras que não me ouviram. Irmãos, essa questão espiritual tem um peso tão grande que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Vai viajar? Pastor, eu vou viajar tal dia, ore por mim aí. Quando a gente vai saber que alguém viajou, já foi, já voltou, já teve acidente, já saiu do acidente e voltou. Gente, que é isso? Pastor, e quando o senhor vai viajar, o senhor pede oração a quem? Toda vez que eu vou viajar aqui, eu falo, irmãos, ore por mim, estou saindo. Estou debaixo da cobertura de oração de vocês. Ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família. Amém, irmãos? Então, de hoje em diante, faça um exercício. Faça um exercício. Não faça nada sem orar a Deus. Mas se você vai fazer uma coisa que você tem dúvida, peça a orientação dos seus pais. Peça a orientação dos seus pastores, seus líderes. Se é numa área que você não entende, que eu não entendo, peça ajuda. Se é na questão financeira, vê alguém que é da área da administração. Olha, isso aqui dá certo. Há alguém da área de investimento. Procure. Não é feio procurar. Feio a gente investir e quebrar a cara. Decidir não se dá bem. Então quando é que o inesperado nos acontece? Quando nos afastamos de Deus, quando o Senhor nos prova, quando buscamos de toda forma desenfreada satisfação pessoal, sem medir consequências, quando desobedecemos nossos líderes e por último, quando Deus não nos é suficiente. Deus sempre é, mas a gente acha que não. Então, quando a gente acha que Deus não é suficiente, o inesperado bate a porta. Veja o texto. No capítulo 2, de Jeri. Vamos ler com paciência aqui. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, de teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia,
Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram e faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após nulidades dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse do seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vos contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Corrupção geral do povo, dos sacerdotes, dos pastores. Nós estamos vivendo nos nossos dias uma degradação moral em todas as classes da sociedade. Na igreja, criança, adolescente, jovem, senhoras, senhores, pastores, presbíteros, diáconos. Eu estou falando num contexto geral, não estou falando a nível de Lapão. Nós estamos vendo degradação moral geral, por nos afastar de Deus. Nós não precisamos acrescentar nada ao Evangelho. O Evangelho por si só é poderoso. Amém, igreja? Quando nós achamos que o Senhor não nos é suficiente, nós queremos adaptar a palavra dEle. Nós queremos reduzir a palavra dEle, nós queremos acoplar alguma coisa. Enquanto Deus só era suficiente para Israel, Israel estava bem, estava satisfeito. 1001 maravilhas. Mas quando eles começaram a abandonar ao Senhor, a trocar o Senhor pelo Baal, pelos ídolos, o inesperado entrou. Escravidão, cativeiro, famílias separadas, amigos separados. Deixou de ser consagrado. Olha o que o texto diz: Israel era consagrado, me amava, me servia, me obedecia, mas afastou de Deus, porque Deus não era suficiente. Quando nós somos convertidos de verdade, perceba aqui o que eu vou falar para você, meu irmão. Quando nós somos convertidos mesmo, eu não preciso de uma cerveja para completar a minha alegria. Eu não preciso de sexo fora do casamento para completar a minha alegria. Eu não preciso ir para o carnaval para completar a minha alegria. Eu não preciso ir para as festas juninas para completar a minha alegria. Eu não preciso de acoplar absolutamente nada, porque o Senhor é a minha suficiência e a minha eficiência, e Ele é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Um garotinho foi treinado para recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No dia de recitar o Salmo, só o versículo, o auditório lotado, e quando ele vê o auditório, essa criança ficou afobada. E ele ficou: e o Senhor é o meu pastor? E ganchou: e o Senhor é o meu pastor? E o Senhor é o meu pastor? E quanto mais falava, ele ficava nervoso. E o Senhor é o meu pastor? Aí depois chegou um momento que ele estava extremamente nervoso, ele falou: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. E a galera ficou de pé e aplaudiu. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus não precisa de mais nada. Se você tem o Senhor como seu pastor, você não vai buscar aquilo que você não tem, porque você já tem tudo o que você precisa ter. Você tem o Senhor como Senhor da sua vida. Igreja Presbiteriana Lapão, não vamos buscar nada em cisternas rotas. A nossa cisterna já tem água da vida. Mais nada.
Ele é a nossa suficiência, Ele é a nossa eficiência. Quando buscamos coisas no mundo, é porque nós não estamos contentes com o que Ele já nos deu. Se você tem a Deus, de fato, não busque o que você não tem, porque vai ser problema. Aí muitos ficam buscando vícios, se escravizar. Não tinha, mas vai buscar, se arrebenta. Então não busque. Eu quero ser rico. Rapaz, não precisa ser rico. Você já é, rapaz. Você não tem Jesus? Você não trabalha? Então o que for para você ter, Deus vai te dar. Administre bem. Tudo que for para você ter, Deus vai te dar. Muitos querem ser ricos, caídos na condenação do diabo, estão indo a passos largos para o inferno. É pecado ser rico? Eu nunca falei isso aqui, que é pecado ser rico. Se for para você ser, Deus vai te dar. Você não precisa vender a sua alma para o diabo, não precisa trabalhar de forma desonesta, só precisa ser você, andar seguindo ao Senhor. Tudo que for para você ter, Deus vai te dar. Você vai trabalhar honestamente, orando e colocando na presença de Deus, e Deus vai te abençoando. Amém? E Ele vai te levar ao lugar desejado por Ele. O nosso mal é que a gente quer o que Deus não nos prometeu. A gente quer acoplar o evangelho a coisas desnecessárias. E aí, nós incorremos no risco que diz a palavra. Veja o que diz o texto. Jeré 3:15. 30:15, melhor dizendo. Porque gritas por motivo da tua ferida, tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. É que eu fiz estas coisas. Tudo consequência das nossas escolhas. Lamentações 3:39. Por que queixa, ó alma vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Então a gente precisa refletir que toda ação vai ter consequência. Ainda que seja inocente, mas vai ter consequência. Então vamos andar na presença de Deus. Ele te é suficiente. Você não precisa de outras coisas. Precisa, meu irmão. Tudo que você precisa, você já tem. Quero concluir esta palavra, lendo com os irmãos o que diz o profeta Oséias, no capítulo 14. Todos acharam? Olha, se você não achou, presta atenção na leitura. Hoje eu estou bem calmo. Tem dia que eu começo a ler aqui, começo em 60 e vou parar em 200. Hoje parece que eu estou nos 20 mesmo, né? 20 por hora. Vamos lá. Eu não tomei gadernal não, pode ficar tranquilo, não tomei nada. Não? Diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e diz-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como um lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda estas coisas. Quem é prudente que saiba, porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Ele está dizendo que se nós voltarmos para o Senhor, Ele vai fincar as nossas estacas.
Nosso testemunho vai ser renovado, vai ser restaurado. E aqueles que estão ao nosso redor serão atraídos pela presença de Deus, pelo nosso testemunho, pela luz do Senhor na vida da igreja de Cristo. Mas eu e você precisamos nos voltar para Deus agora, não é amanhã. Amém? Quem for sábio, que acate o conselho. E quem não for, pode tropeçar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que aqui e agora, nessa última escola dominical, nós possamos rever a nossa vida com Deus. Vamos orar, irmãos? Coloca a sua vida diante do Senhor. Como é que está a sua vida? Lembre-se que tem coisas que precisamos definir na nossa vida, que vai além do que eu penso, do que você pensa, do que você acha. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que é que Deus diz a respeito? O que é que o Senhor acha a respeito? Então peça a misericórdia de Deus. Quando é que o inesperado nos acontece? As coisas inesperadas nos acontecem quando nos afastamos de Deus, quando somos alvo das provações do Senhor, quando buscamos de forma desenfreada a satisfação pessoal sem medir consequências, quando não obedecemos aos líderes de Deus em nossas vidas, quando Deus não nos é suficiente. Peça misericórdia, peça graça. Você que está em casa assistindo, faça a mesma coisa, peça misericórdia, peça graça de Deus. Em nome de Jesus. Amado Deus, estamos todos nós aqui na Tua presença. Tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajude a nunca desviar do propósito do Senhor nas nossas vidas. Não permitas, ó Deus, que venhamos buscar água em cisternas rotas. A água da vida nos é suficiente, Tu és a nossa suficiência. Oh Deus amado, em nome do Senhor Jesus, se alguém está passando pelo deserto, Deus, nesse deserto tão difícil, tão complicado, que o Senhor possa ajudar a atravessar o deserto em nome de Jesus, sem olhar para trás, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Abençoe cada família representada aqui. Deus, aqueles que estão distantes, desviados, afastados, a passos largos para o inferno. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite os nossos lares, as nossas casas, os nossos filhos, os filhos da Tua igreja, e resgata-os pelo poder do Teu Espírito, toca-os pelo poder do Teu Espírito, convence-os pelo poder do Teu Espírito, quebra as cadeias, quebra os grilhões e traga-os de volta para os pés da cruz, no nome de Jesus.